quando começa a ler, toda letrinha tão importante, toda a estrofe, que a gente quer ler toda mesmo, mas vamos começar. O tempo vou acender aqui minha luz. E o tema de hoje, o capítulo de hoje é 61, um contrato com Deus. Se nós devemos, eu gostei muito do tema, né? Também do convite, porque para mim o incentivo é vindo de Deus, do Espírito Santo. Um contrato com Deus. Quando eu vi o tema, eu digo é de Deus, porque se a gente já gosta de ter um contrato com os nossos irmãos, os amigos, imagine com o nosso Deus, né? É esse contrato que devemos honrar ainda mais, né? E ele começa assim, dizendo: quando o compromisso verbal ou escrito foi tomado em presença de nossos irmãos, de dar determinada importância, eles são as testemunhas visíveis de um contrato feito entre nós e Deus. A promessa não foi feita ao ser humano, mas a Deus, e é como uma nota escrita dada a alguém. Nenhuma promissória legal é mais obrigatória para um cristão quanto o pagamento do dinheiro do que uma promessa feita ao Senhor, né? Então, se a gente tem um compromisso com o nosso semelhante, ainda mais com o nosso Deus, a gente deve honrar e cumprir esse compromisso. Porque também quando a gente cumpre o compromisso com Deus, se nós devemos de honrar esse compromisso com Deus, também, muito mais ainda também a gente deve honrar ao nosso semelhante, que nós estamos dando testemunho de que nós somos realmente de Deus, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que pode passar, dar um tempo, mas a gente deve ter tempo, ter data daquele compromisso, de honrar aquele compromisso. Aqui e por onde a gente andar, né? Isso pode ser com qualquer pessoa, porque esse é um verdadeiro testemunho que um cristão pode dar diante aqui na terra, né? E cumprir os seus compromissos. Ainda mais com Deus, né? A gente deve cumprir. Eu vou mais na frente, né? Diz assim: cada um de nós tem um caso pendente no tribunal do céu. A direção de nossa vida vai contrabalançar as provas que são contrárias a nós. O caso de Ananias, que a gente viu ontem, e Safira, foi do mais agravante caráter, né? Guardando parte do preço, mentira, né? O Espírito Santo, e a gente sabe que a gente não pode mentir, porque nós temos o Espírito Santo ali, registrando tudo no seu livro, e no momento certo nós vamos prestar conta com Deus dos nossos compromissos, né? E eles mentiram, e a gente sabe o que foi que aconteceu, imediatamente eles foram fulminados. A misericórdia de Deus hoje é muito, desde o início do tempo, do mundo, né? Continua sendo hoje, e mais ainda, né? Porque hoje ele não fulmina a gente imediatamente. Mas muitas vezes nós temos coisas que é para ser fulminado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele está aguardando para o acerto de conta, naquele grande dia que ele retornar aqui para nos resgatar, né? Nós vamos ter, ninguém vai passar desapercebido do acerto de conta com Deus, né? Então a gente deve sempre estar honrando os nossos compromissos. Isso de todas as formas. Isso é na nossa casa, no nosso casamento, com Cristo, com Deus ainda mais. Com Deus ainda mais. A gente precisa honrar os compromissos, respeitando o autor da audiência, o autor da toda a criação, né? Quando o coração das pessoas é abrandado pela presença do Espírito de Deus, elas são mais suscetíveis às impressões do Espírito Santo e tomam resoluções no sentido de negar o próprio eu e sacrificar-se pela causa de Deus. É quando a luz divina ilumina os lugares mais profundos da mente, com clareza e poder incomuns, que os sentimentos do ser humano natural
são vencidos que o egoísmo perde sua força sobre o coração e desperta-se desejo de imitar o modelo, Jesus Cristo, né? Mas para isso a gente precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. E também a gente precisa ser iluminado pelo Espírito Santo quando a gente busca essa iluminação divina, para que Deus venha nos ajudar a esvaziar do egoísmo, que muitas vezes a gente retém aquilo que devemos retribuir para o nosso Deus. Muitas vezes a gente tem coisas que a gente deve fazer com o nosso próximo e a gente também sonega, né? Porque acha que não tem vantagem. Mas, como cristão que somos, nós devemos sempre estar no pé da linha do que Deus pede a cada um de nós, para honrar os seus compromissos com Ele e também com o nosso semelhante, né? O amor para com Deus e as pessoas triunfa sobre o egoísmo e sobre o amor ao mundo, né? Nós sabemos que tudo isso nós só vamos vencer quando nós amamos o doador, o dono, o próprio amor, que é o nosso Deus, né? Isso especialmente quando o predador, no Espírito e poder de Deus, apresenta o plano da redenção estabelecido pela majestade do céu, o sacrifício da cruz. Podemos ver pelos textos seguintes como o Senhor considera a questão dos votos, né? Vamos ler aqui Números 30, de 1 a 2, 1 e o verso 2, né? Diz assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos Levi, dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um fizer voto ao Senhor, o juramento para abrigar-se alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Então, quando a gente prometer, a gente deve, aqui tem até um verso que diz que a gente não deve se fazer um voto sem pensar. E muitas vezes a gente, às vezes, faz um voto e depois que faz o voto é que vai pensar que não deveria ter feito. Aí ali quebra aquele compromisso com Deus. Na época de Ananias, ele foi fulminado imediatamente. Hoje Deus usa as suas misericórdias, dando mais uma chance a cada um de nós para que a gente busque fazer um compromisso pensado, para que a gente possa cumprir o compromisso que foi honrado. Porque quando a gente faz um compromisso, a gente faz primeiro com Deus, para depois com o nosso próximo. E a gente possa cada dia meditar na sua palavra, buscar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, fazer a sua vontade e não a nossa vontade. Tem Provérbios 20 e 25, tem o Salmo 66, 13 e 14, que diz assim: entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que no dia de angústia prometeu a minha boca quando eu estava na angústia, né? E nesse momento aqui, muitas vezes a gente, quando está aperreado, sufocado ali, aí vai, se ajoelha, fala com Deus, diz que vai fazer aquilo, mas na verdade, quando aquela angústia passa, a gente quebra aquela palavra, né? Mas a gente deve ser firme naquilo que a gente faz, sabendo que nós não estamos fazendo a qualquer pessoa, nós estamos fazendo a um Deus verdadeiro, um Deus que quer ver a gente sempre firme naquilo que promete, né? Aqui também tem Salmo 76, 11, que também diz assim: fazeis voto e pagai ao Senhor vosso Deus, traga presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido, né? Todas essas passagens aqui são muito interessantes. Mas tem uma aqui que eu achei muito interessante, que foi logo quando eu entrei na igreja, eu fiz o voto do dízimo, né? Mas eu não trabalho. E depois fiquei aquela angústia que o dinheiro não era meu, e depois vem as cobranças, aquelas coisas: cadê o dinheiro que você fez? Apesar de ser eu que administro, mas o dinheiro não é meu. Apesar que a Bíblia diz que nós somos uma carne só, mas não somos na mesma fé, né?
E teve um dia que eu cheguei na igreja, naquela época tinha a classe dos professores. Quando eu cheguei eu ficava aqui orando, pedindo a Deus sabedoria. Quando eu cheguei na classe dos professores, aí encontrei um irmão que infelizmente ele hoje não se encontra mais na igreja. Aí ele citou esses versos aqui, que é Números 30, o verso 8. Mas se seu marido o desaprovar, o dia em que o ouvir, o anular o voto que está sobre ela, como também o que estava sobre ela, como também o edito e refletido dos seus lábios, com que a mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Menina, isso aí foi como se fosse assim, uma... Não sei nem explicar. Foi uma felicidade tão grande que eu senti naquele momento ali. Aquele aperreio que eu sentia nesse momento, ele chegou e falou esse verso aqui. Ele nem leu a Bíblia, só disse. E se a gente tivesse algum voto feito, que fosse desaprovado, dependesse de outra pessoa, a gente ficasse tranquilo que Deus perdoaria. E eu fiquei, quando eu comecei a ler aqui, eu disse, ai meu Deus do céu, que coisa, me lembrei logo dessa situação. Porque Deus é assim, Deus, quando você promete, você deve cumprir. Já com a viúva e com aquela que não tem marido, que também fala, né? Esses lábios que foi falado, você deve cumprir, porque você não tem quem diga a você que você não deve fazer, né? Por isso que a gente não fique tão aperreada quando a gente fizer um voto nessa natureza. Por exemplo, a mulher faz o voto, mas o marido não é da mesma fé, e às vezes ele quer quebrar o voto, né? Na verdade, Deus perdoará, porque a renda verdadeiramente não é sua, né? E assim Deus sempre tem nos dado chance, a cada instante, a cada dia, a cada momento, Deus sempre fará o melhor para cada um de nós. Ele não quer que a gente se sacrifique por aquilo que não é da gente, né? Aí na página 260, aqui fala também, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque não se agrada de todos. Quanto ao voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tem outro voto também que às vezes é feito na igreja, assim, eu vejo assim, na apresentação de crianças na igreja, meu Deus do céu, na apresentação de crianças na igreja, às vezes uma pessoa que a gente nem conhece, e muito distante, e às vezes tem pessoas difíceis. Aí eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou me comprometer e ajudar essa criança? Eu vou ficar aqui quieta, porque não dá certo não, porque os pais de hoje são pais muito difíceis também, né? Além dos nossos filhos ser difíceis, tem pais mais difíceis que complicam mais ainda, porque às vezes quando você chega para aconselhar ou dar fazer alguma sugestão ali, muitas vezes diz assim, o filho é meu, quem manda sou eu. Aí como é que eu vou comprometer diante de Deus que eu vou ajudar aquela criatura? Então é uma coisa que a gente deve pensar direitinho, se a gente vai fazer esse voto perante a Deus, porque um voto perante a Deus é um voto de compromisso e de firmeza, né? Então a gente deve ter cuidado com outros votos também, que às vezes por emoção, quando tá ali, o pregador está pregando, aí faz, se aquele que quiser você se levanta, mas é só se levanta porque todo mundo se levanta. Não, a gente tem que se levantar se realmente é aquilo que a gente quer, né? E também nós vemos aqui condições para receber as promessas, né? Porque nós devemos ter, Deus sempre dá chance a gente de todas as formas. Aí tem condições para receber as promessas de Deus, na página 260 ainda, que diz assim, tem havido ocasiões em grandes reuniões em que se fizer apelos aos que dizem ser seguidores de Cristo em favor da causa de Deus. E corações têm sido despertados, muitos deles fazendo a promessa de sustentar a obra.
No entanto, muitos dos que prometem não têm agido de maneira honrada para com Deus, né? Já isso que eu acabei de dizer, né? Tem sido negligenciado e tem deixado de resgatar suas promessas no seu Criador, ao seu Criador. Entretanto, se a pessoa é tão diferente no que se refere às suas promessas a Deus, poderá ela esperar que o Senhor cumpra suas promessas feitas sob condições que nunca foram cumpridas? Olha aí. É melhor trazer honestamente com seu semelhante, é melhor tratar honestamente com seu semelhante E e com com Deus. Deus, né? Então a gente deve ter cuidado com as promessas, com as promessas, com os compromissos que a gente promete, assim, na presença de Deus. Mas também, nós devemos também saber que nós temos o adversário, que ele sempre protege quando a gente quer fazer o melhor para Deus, né? E diz assim, dos bens confiados aos seres humanos, Deus exige uma porção definida, o dízimo. Ele dá liberadamente a todos para decidir se deseja ou não dar mais do que isso. No entanto, quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa quantia, aquele que fez o voto não tem mais nenhum direito sobre a porção sagrada. Se promessas desse tipo feitas aos homens são consideradas imutáveis, seriam menos obrigatórias as que são feitas a Deus. As promessas julgadas no tribunal da consciência são menos obrigatórias que as escritas nos contratos humanos. Quando a luz divina brilha no coração, com clareza e poder comuns, o egoísmo cede e a disposição para doar a causa de Deus, né? Então, tudo isso a gente precisa da luz divina. Não é só eu abrir a boca e falar, nós precisamos da luz divina para que a gente honre os nossos compromissos com Deus, com o nosso Deus. Contudo, ninguém deve pensar que lhe será permitido cumprir as promessas feitas sem uma reação da parte daquele de Satanás. Ele não tem prazer em ver o reino do Redentor estabelecido na terra. Aí sugere que a promessa feita foi excessiva, que isso poderia prejudicar a sua aquisição de propriedades ou satisfação dos desejos da família, né? Você faz uma promessa e ele começa a botar na sua mente. Ah, você fez demais, você não devia ter feito, você assim, vem aqueles pensamentos, às vezes chega alguém para dizer isso também, né? E a gente já está com a mente assim, aí vai caindo ali na cilada, né? Porque a gente deve ter cuidado com as nossas confissões, porque é bom que a gente sempre esteja conversando com pessoas que têm o mesmo pensamento. E muitas vezes tem pessoas do mesmo caminho, mas os pensamentos não são iguais àqueles que o nosso Deus deseja. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vamos falar e também do que vamos ouvir. Se realmente aquilo está vindo da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, ou se é só palavras humanas também, né? Aí tem vamos aqui para o outro parágrafo, a necessidade de uma consciência desperta. Deve haver entre nós, como povo, um pouco despertamento nessa questão. Poucas são as pessoas que sentem a consciência do bem, se negligenciar o dever quanto à beneficência. Poucas apenas são possuídas de remorso por roubarem diariamente a Deus, né? Poucas pessoas, a Célia está dizendo que são poucas pessoas, e quando ela diz, ela sabe, ela foi usada por Deus, e conhece os nossos pensamentos, o nosso ver todo diário, né? Ela sabe, ele diz aqui que poucas pessoas nem estão nem aí se estão devolvendo certo, se estão errado. Tem pessoas que devolvem o dízimo, mas não devolvem Pacto. devolve o dízimo, mas não devolve a oferta,
mas Malaquias 3,8 diz, né, que nós estamos, fazendo a pergunta lá e diz, em que nós estamos derrubando? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Então, o valor do dízimo também é valioso, a oferta também, né? Nós devemos ter cuidado com isso. Que a gente, eu tenho assim, fico triste, porque nem todos os irmãos estão aqui para aprender, porque isso é um aprendizado. Muitas vezes nós estamos falhando por falta de conhecimento. E muitas vezes eu pensava que esse verso era para as pessoas de fora. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o meu povo somos nós, né? Quando Deus diz, não é aquelas pessoas que estão lá fora que não têm o conhecimento, que elas não têm o conhecimento. Mas nós não, nós temos o conhecimento. E temos de onde buscar. Mas muitas vezes a gente negligenciamos as leituras, né? E por isso passamos por essas dificuldades. E muitas vezes não queremos, porque esse momento aqui nós estamos online, na nossa casa, não precisamos ir para a igreja, porque às vezes nós temos um culto na igreja, não é porque é 5 horas da manhã, tem não sei quem, tem bebo, tem isso, tem aquilo, no meio da rua, e por isso nós não vamos. E agora, o que é que vamos dizer? Hoje de manhã, 5 horas da manhã, o dia já claro, a gente na nossa casa, com o nosso celular, por que não entrar? Por que a gente não fazer essa leitura? Aprender mais de Jesus, né? Verdade. Vamos finalizar aqui. Caso um cristão deliberadamente ou acidentalmente pague menos do que é devido ao seu próximo ou se recuse a liquidar uma dívida honesta, sua consciência, a menos que se ache cauterizada, vai perturbá-lo. Ele não consegue ficar em paz, ainda que ninguém saiba do fato, senão ele próprio, né? Há muitos votos negligenciados e promessas por pagar. No entanto, quão poucos sentem a consciência incomodada por causa disso? Isso é muito grave. Quão poucos experimentam o sentimento de culpa por essa violação do dever, né? Precisamos sentir novas e mais profundas convicções a esse respeito. A consciência precisa ser despertada e o assunto examinado com diligência. Com diligente atenção, pois no outro dia teremos de prestar contas a Deus e suas exigências serão cumpridas, né? Então nós não devemos passar desapercebido ou fingir, porque nós vamos prestar conta diante de Deus naquele grande dia. E o meu desejo hoje é que nós estejamos prontos naquele grande dia para prestar conta dos nossos votos prometidos diante do nosso Deus e também diante do nosso próximo. Porque quando a gente obedece ao nosso Deus, é muito fácil, mais fácil obedecer àquele que está ao nosso redor, né? Que Deus nos abençoe nesse dia que se iniciou, com a sua santa proteção, com seus cuidados. Aqueles que vão viajar, que o Senhor também acompanhe e livre de todo o mal. Que Deus nos abençoe, nos ajude a permanecer e a cada dia estar disposto a conhecer mais sobre a palavra do nosso Deus. E o tema de amanhã já é outra sessão, né? A sessão 14, testamentos e legados. Que amanhã possamos estudar esse novo capítulo 22, preparo para a morte, né? Porque na vida de um cristão, até isso nós devemos estar preparados. Que Deus nos abençoe, que nos mantenha cada dia mais próximo do nosso Criador, né? Eu não gosto muito dessa parte de estar assim, mas eu só estou aqui para obedecer à voz de Deus. Que Deus nos abençoe, nos mantenha cada dia mais perto do nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Ainda diz que não é pregadora. Olha aí. Ainda diz que não é pregadora. Eu digo, a irmã Dava é usada pelo Espírito Santo, porque eu fico me nego todo instante, mas eu quero obedecer a Deus. Amém. Faça a oração. Obrigada. Pode orar. Irmã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos mais uma vez para te exaltar, te adorar, para aprender mais de ti, Senhor Deus. Nesse momento eu quero te fazer um pedido, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelo nosso povo, teu povo aqui na terra, que o Senhor mesmo diz que sofre por falta de conhecimento.
E o Senhor, a cada manhã, está nos dando uma oportunidade, Senhor Deus, Verdade. de aprender mais de Ti, Senhor Deus, te buscar. Muitas vezes, Senhor, a gente fica, não, eu não compreendi, eu não entendi. Mas eu fico, Senhor, eu estou esperando o Senhor, porque o Senhor mesmo disse, onde o Senhor, se a gente não estamos só, o Senhor vai adiante de nós. Verdade. E é por isso que aqui eu estou, Senhor Deus, porque eu confio nas suas promessas. E eu quero te agradecer que assim o Senhor seja conosco e todos os nossos irmãos, Senhor Jesus. Que eles sintam esse desejo, Senhor Deus, de ouvir, mesmo se não falar, eles possam ouvir Sim, Deus. de Ti e praticar, Senhor Deus. Amém. Abençoa cada participante nessa manhã, nesse grupo, também seja no grupo da Central, Sim, Deus. seja com aqueles que não puderam ouvir nessa manhã, mas que eles possam fazer a leitura do livro, porque toda família tem esse livro, Senhor Jesus. Como seria diferente as nossas igrejas se todos lessem esse livro e aprendessem mais de Ti. Nos guia, Senhor Deus. Abençoa a Camila que neste momento vai sair para o seu trabalho, vai para Mossoró, que os Teus santos anjos guiem e levem paz, Senhor Deus. E todos aqueles que vão trabalhar. Nós oramos, Senhor Deus, na certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor cumpre as suas promessas sobre cada um do teu povo aqui na terra, até daqueles mesmos que o Senhor ainda não tomaram a decisão, mas o Senhor sabe que no momento certo eles são tomados. Para ninguém de paz. Nós oramos, irmãos, ao teu filho amado Jesus. Amém. E até uma companheira aqui, ó. Que é, mulher? Quer comer? Amém. De vez em quando ela passava aí na frente querendo falar. É porque ela quer comer. Ai, já botou ela, fica assim. Quando a gente tá nesse canto, eu estou interessada, no dia do pôr do sol, na sexta-feira ali, ou às vezes na semana também, eles vão se deitar ali. Quando eu estou cantando, eles chegam e se deitam ali. Eu digo, cai mais fiel do que o povo. Porque o povo é luta para rebanhar, para perto. Os animais Mas tá gostam. bom. Os animais Mas até gostam amanhã, de se ouvir. quiser. Verdade. Os Bom animais dia. gostam de ouvir. E onde a gente prega, sempre tem cachorro. Tem lugar que até as galinhas vêm para perto, irmã. A gente já fez um trabalho num lugar que as galinhas vinham para perto para ouvir. Aí os seres humanos às vezes estão distraídos e não se importam, né? Que Deus abençoe. Bom dia para todos. Boa quarta-feira, bom quinta à noite. Fiquem com Deus. Bom dia.